Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu pra eu ter pedido o rematch, né? Que vocês perguntam e realmente é uma coisa grande no intercâmbio, né? Então, vou contar tudo pra vocês. Eu vou falar os motivos pelos quais eu pedi o rematch e o que aconteceu durante o meu rematch, entende? Eu não vou explicar direitinho o que é o rematch, como que funciona, o que você precisa acontecer pra você pedir o rematch, que isso acho que é assunto para outro vídeo, que senão esse vídeo fica muito grande. Então, nesse vídeo eu vou contar sobre o meu rematch, o que aconteceu e como que funcionou, e daí eu vou deixar pra explicar sobre o rematch no intercâmbio de au pair em outro vídeo, ok? Só pra deixar claro. Então, eu cheguei aqui nos Estados Unidos no dia 7 de janeiro, no meio da pandemia, né, por um visto emergencial. E é óbvio que antes de eu vir pra cá, a gente conversei bastante com essa família, a gente trocou e-mails, e eu tinha pré-requisitos, né, pra achar uma família. Um dos meus pré-requisitos era não trabalhar fim de semana, ter o fim de semana completamente off, ter o carro que eu pudesse usar, não precisava ser só pra mim, mas eu tinha que poder usar ele sempre que eu precisasse, né, porque eu sabia que aqui todas as coisas eram longe, principalmente quem mora em subúrbios, que não tem como ficar sem carro, então que eu tivesse um carro disponível sempre que eu precisasse usar, sempre que eu quisesse usar, e uma família que eu pudesse viajar, porque, né, eu vim pra cá pra pra melhorar o meu inglês e viajar. Então esses eram basicamente os 3 requisitos que eram os principais pra mim. E só que no Brasil eu meio que fiquei um pouco Alice e não prestei atenção nos sinais, entende? Eu supus que seria assim, mas todos os sinais, todas as red flags estavam piscando e eu não dei atenção. Então eu vim como Alice, esse foi um dos meus erros, eu quero fazer outro vídeo inclusive sobre esses erros. E de não ter analisado muito bem a situação antes, sabe? Deixar a empolgação falar mais alto. Isso é muito ruim pra quem tá no intercâmbio, porque você tá decidindo o seu próximo ano, um ano inteiro, talvez 2 da sua vida. Então você tem que estar focado, você tem que estar com objetivos claros na sua mente pra você tomar a melhor decisão pra você. E eu não estava. Então, eu conversei com ele e sobre viagens ele me pediu para ser responsável. Ele falou assim: eu quero que você seja responsável. Eu não vou te prender em casa, mas eu quero que você seja responsável, porque os casos estão subindo, não sei o que, não sei o que. E quando eu cheguei aqui, a vacinação tinha recém começado, né? Então, não tava com aquela perspectiva grande de melhora como tá agora. Então, e daí eu vim sabendo que eu poderia viajar, mas seria responsável. Vim sabendo que eu poderia usar o carro sempre que precisasse, era da avó, mas eu sempre poderia usar o carro para ir na região ali. E eu vim sabendo que eu não ia trabalhar fim de semana, só que é porque a menina ia estar na casa um fim de semana sim e outro não. Então, nesse fim de semana que ela estaria, ele me disse que eu não deveria ignorar ela, que se eu estivesse em casa, era para eu passar um tempo com ela, conversar com ela e ajudar com umas few things, ele falou umas coisinhas aqui e ali, mas que se eu tivesse planos, então eu teria planos. E eu pensei, beleza, né? Óbvio que se eu estiver em casa eu não vou ficar ignorando a menina, né? Porque a menina tá ali. E ela não tá ali todos os fins de semana, então ela vai me ter como uma amiga e tal, eu vou passar um tempo com ela. Mas não foi assim quando eu cheguei. Primeiro que quando eu cheguei, era aniversário da menina e eu não pude ver ela. Era no dia do aniversário dela, eu cheguei. E eu não pude ver ela porque eu tava de quarentena, mas até aí é compreensível, né? Eu cheguei, fiz um voo internacional e tal, mas eu fiquei chateada, porque, né, eu tava animada pra ver a criança, era aniversário dela e tal, e eu não consegui ver. E daí, conforme foi começando, eu fui vendo o que tava acontecendo e que o maior problema dessa minha antiga família é que ele não entendia o que era o programa de au pair, ele não entendeu. Ele queria como se fosse uma governanta, entende? Ele não entendia que eu tava lá só pra ajudar a cuidar da filha dele. Ele achava que eu tava lá pra cuidar da filha dele, levar a filha dele pra escola, ajudar no dever de casa, ajudar a mãe dele, que é uma senhora idosa, ser a enfermeira da mãe dele quando a mãe dele fez a cirurgia, e cuidar da casa, até as compras da casa ele falou que era pra eu começar a fazer quando quando eu pudesse começar a pegar o carro. Então, daí eu comecei, quando ele começou a ter esse papo, eu comecei a perceber que era um pouco estranho, né? Ele tá esperando esse tipo de coisa de mim. Tem au pairs que fazem isso, tem au pairs que fazem isso. Só que depois de um tempo, né, quando você já pega confiança e tal. Então, e ele tava sempre no telefone, sempre no telefone. Mandava mensagem pra ele demorava horas, às vezes nem respondia no mesmo dia. E sendo que ele tava sempre no telefone. E ele falava, ai, porque eu sou médico, eu não tenho tempo. Essa minha família agora são médicos e nunca me fizeram isso. Aí veio o primeiro fim de semana que a menina estava ali. Primeiro fim de semana que a menina estava ali, eu trabalhei normal, completamente normal.
Mas eu fiquei meio assim, era o primeiro fim de semana, eu tava querendo fazer uma média, sabe? Então eu não liguei muito. Aí no segundo fim de semana, aí começou que durante a semana a avó me chamava, a avó me ligava, quando a menina não estava em casa, eu já escolhia aquela família. Eu não vou ser hipócrita de falar que não, mas eu escolhi pensando que eu iria trabalhar menos, porque a menina ficava só 50% do tempo na casa, como os pais eram divorciados. Pensei, vou trabalhar menos, vou pra essa família, obviamente. Uma criança de 9 anos que fica só 50% do tempo na casa, perfeito. Então eu vou pra essa família. Só que daí, quando a menina não estava, eu entendia que eu estava off, só que eu não estava, porque a avó me chamava pra fazer coisa, me chamava pra ajudar ela a cozinhar, me chamava pra acompanhar ela nas consultas médicas. E daí eu não conseguia fazer as minhas coisas que eu tinha planejado pra fazer no meu tempo off, porque eu estava com a avó. E também eu não estava podendo dirigir, eu trouxe a minha PID comigo, eu pedi uma permissão internacional para dirigir, e eu posso usar ela nos estados, que como as leis mudam do estado para estado, em Nova Jersey eu podia usar a PID por 90 dias, aqui em Nova York eu posso usar por 1 ano, se não me engano. Então eu podia usar por 90 dias lá tranquilamente, depois teria que tirar a carteira. Só que para tirar a carteira você precisa tirar o teu Social Security Number. E com a pandemia eu não estava conseguindo tirar o meu Social, então consequentemente eu não estava conseguindo tirar minha carteira. Mas eu poderia dirigir só com a minha PID. Mas ele ficou, eu mandava um monte de coisa pra ele, a minha LCC falou com ele e ele ficou, eu não sei, eu acho que não pode, porque eu acho que você precisa ter alguém com você, você não pode dirigir sozinha, não sei o quê. Aí eu falei, posso, e quando eu consegui convencer ele, 2 meses depois, que eu tava nos Estados Unidos, 2 meses depois, ele falou, mas então agora eu preciso te colocar no seguro. Eu tive que esperar mais 2 semanas pra ele me colocar no seguro, pra daí eu começar a dirigir. Então eu fiquei 2 meses dependendo de amigas. Sempre que eu precisava, elas iam em casa me buscar e me levar, e era longe. Isso é muito chato. Não venham sem carro, meninas. Principalmente se vocês morarem no subúrbio. Só venham sem carro se você morar numa grande cidade, tipo Nova York, Chicago, cidades grandes assim, que tem transporte público sempre muito tranquilo. Então essa questão do carro tava pesando também, e daí eu pedia, e ele falava sempre, você pode usar o carro. Eu falei, vai, Labo, pode usar o carro. Só que daí eu ia pegar, eu tinha que ir no quarto da avó, pegar a chave, e daí a avó ficava fazendo perguntas, e falava da gasolina. Todas as vezes que eu saía 5 minutinhos, usei 10 minutos do carro pra ir no banco, gastei acho que $2 de gasolina, ela falava, é a gasolina, você colocou gasolina? Então, isso é chato, entende? E daí eu já tava com 2 coisas pesando. O fato de eu não ter o carro, de eu não poder usar, e o fato dele não querer que eu viajasse. Eu estava morando a 1h30 da cidade de Nova York, New York City, e eu não podia ir para New York City. Eu fiquei 2 meses, eu fui para New York City a primeira vez quando eu tava há 2 meses já nos Estados Unidos, e eu tava a 1h30 de lá. Eu não conhecia porque ele não queria que eu fosse, porque era perigoso, eu não podia comer fora, porque era perigoso, porque o restaurante só pode se você comer outside, e às vezes nem outside, porque as mesas estão muito perto. Ele falava, uma semana antes de eu pedir o rematch, ele me deixou, quando eu tava tipo há 3 meses nos Estados Unidos, bem dizer, ele me deixou começar a ir em restaurante. Então eu tava em um país novo, eu não podia conhecer nada. E eu entendo por causa do Covid e tal, só que nós já estávamos os 3 vacinados. A avó tava com as 2 doses, eu tava com as 2 doses e ele tava com as 2 doses. Não tinha motivo pra ele continuar com essa restrição. Eu queria conhecer, entende? Tava num país novo, numa experiência de intercâmbio. Eu sentia que o tempo tava passando, tava escorrendo pelas minhas mãos e eu não tava aproveitando tudo que eu podia aproveitar. Sendo que não era tão perigoso assim, era só me cuidar, entende? E eu tava me cuidando, eu sou uma pessoa responsável. Então eu comecei a ir. E daí ele começou a ver que era mais tranquilo e tal, e que os casos começaram a cair, que a vacina tava sendo efetiva. Aí começou a ficar um pouco melhor. Mas daí tava com isso de eu ainda não podia viajar e o carro tava desse jeito. No segundo fim de semana que a menina passou conosco, eu falei assim, eu vou testar ele, né, pra ver se eu realmente não vou precisar trabalhar fim de semana. E falei, viu, no sábado a minha amiga vai passar a me buscar pra gente fazer compras, pra gente ir no shopping. Tudo bem pra você? Porque ele me pediu, né, todas as vezes que eu saísse de casa, eu avisar pra ele com quem eu estava indo e aonde eu estava indo, porque ele era responsável por mim, porque ele se preocupava com o meu bem-estar, com o meu sossego, mas na verdade acho que ele só queria fuxicar na minha vida mesmo. Aí ele falou, eu preferia que você marcasse pra fazer compras e sair com as suas amigas quando ele não está aqui. Aí eu falei, mas não é o meu tempo off, você falou que eu não precisaria trabalhar fim de semana quando eu estaria aqui, porque o fim de semana era off. Aí ele, não, mas ela passa pouco tempo aqui, você tem que entender que você trabalha muito pouco durante a semana, você não tem que reclamar porque tá trabalhando um final de semana sim, outro não. E eu entendo, realmente eu não teria que reclamar se eu tivesse concordado com isso, só que a gente conversou que eu não precisaria trabalhar e era um pré-requisito pra mim. Eu tinha conversado que eu não queria trabalhar fim de semana, entende?
Então, e eu não trabalhava pouco, não. Tinha dias que eu não trabalhava, tinha dias que eu não trabalhava, mas quando a menina tava lá, eu trabalhava mais que 10 horas por dia. Então, era até fora do programa que depois a minha LCC conversou e a gente teve que organizar isso e ele teve que me dar folgas durante o dia porque tava passando as horas. Então, não era certo, entendeu? Eu não tava, não trabalhava quase nada. Eu trabalhava. E aí ele começou a falar que eu deveria sim, que não sei o quê. Aí eu falei com ele, eu tive uma conversa séria, eu falei, olha, um dos meus pré-requisitos era não trabalhar fim de semana. Eu trabalho desde os meus 16 anos e eu nunca trabalhei fim de semana, porque fim de semana pra mim é muito importante pra me socializar com as minhas amigas, eu sair, eu conhecer gente, eu ver pessoas. É isso que eu preciso. E tava todo mundo já fazendo isso, entende? Não tinha mais motivo pra ficar dentro de casa, porque a vida tava começando a voltar ao normal. Então não tinha motivo. E daí eu falei isso pra ele e ele falou: olha, eu preciso de você aqui, o motivo de eu ter pego uma au pair era porque eu precisava trabalhar um pouco mais. Então, quando eu estiver fora trabalhando, você também tem que estar trabalhando. Aí eu falei: então tá bom, então enquanto você estiver fora, eu vou estar trabalhando, mas a partir do momento que você chegar em casa, eu já estou off. Aí ele: isso aí. Então beleza, né? Mas aconteceu que no fim de semana chegou, a menina veio, eu tava trabalhando até ele chegar, ele chegou em casa e foi pro sofá sentar. E daí a menina precisava de ajuda com o dever de casa. Ele tava sentado no sofá assistindo televisão e eu tava com a filha dele num sábado à tarde. Então, eu fiquei muito triste nesse dia. Inclusive, eu perdi uma carona, se eu não me engano, esse dia. Tipo, era pra eu estar off e eu perdi a minha carona. Então, eu fiquei bem triste. A avó também era complicada, sabe? Idoso, eu entendo completamente. Eu gostava muito dela, muito queridinha, mas era complicado por questão de ser idoso, sabe? Tudo que eu fazia era errado. Se eu cortava salada, tava errada porque o alface tinha que ir por baixo do pepino. Então, né? Aí eu me estressava com essas coisinhas. Ela meio que falava indiretamente que eu não era suficiente, sabe? Tipo, que o meu inglês, às vezes eu queria falar, às vezes ela falava alguma coisa, eu não entendia, eu perguntava o que era, ela falava: eu não sei outra forma de falar essa palavra. Eu não sei um sinônimo pra essa palavra pra te explicar, eu só sei em inglês e em hindi. Porque eles falavam indianos, né, então eles falavam hindi. E daí eu percebia que ela não tinha paciência, né, pra me explicar. E isso é complicado, porque se você se disponibiliza a abrir a porta da sua casa para receber um intercambista, você tem que estar disposto a ensinar a língua para ele, porque é óbvio que ele veio para cá para aprender a língua. Então eu achava um pouco complicado mas isso era também um pouquinho, sabe? Eu relevava por ser a avó que morava na mesma casa que eu. Eu morava na casa dela, né? Então eu relevava esse tipo de coisa, mas querendo ou não, ficava pesando também. Aí começaram a acontecer uns episódios de diferença cultural mesmo, sabe? Por exemplo, ela tava comendo com o tablet e o pai dela falou que eu poderia disciplinar ela e que era pra eu começar e que não era pra deixar ela fazer tudo que ela quisesse, entende? Mas aí ela tava comendo com o tablet e eu falei: larga o seu tablet pra você comer, agora é hora de comer, depois você brinca com o tablet. E ela não quis, fingiu, ela me ignorou completamente, ela nem me respondeu, só me ignorou e continuou mexendo no tablet. Aí eu falava: larga o tablet, agora é hora de comer. E ela não comia, ela ficava com a colher assim, sabe, só mexendo no tablet. E a comida esfriava, tinha que esquentar pra ela a comida, porque ela tava mexendo no tablet e não comia. E a avó ficava lá: come, dava. Aí a avó começou a dar comida na boca pra ela, enquanto ela tava mexendo no tablet. E eu achei aquilo um absurdo. Aí eu falei que eu tava desapontada com ela. Só que daí eu não sabia que aqui o disappointed é muito mais forte, entende? E eu falei pra ela: I'm so disappointed with you. Aí a avó dela ficou muito brava comigo. Ela falou: não fala isso pra ela, não tá desapontada nada, não sei o quê. E eu nem entendi, porque tipo assim, eu tava desapontada, porque é isso que a gente fala no Brasil, né? Minha mãe falava pra mim, porque ela tava fazendo uma coisa que não era certa. E ela não me ouviu, ela me ignorou, ela foi mal educada, sabe? Só que a avó dela virou um leão, ficou muito brava comigo, começou a gritar comigo. E eu fiquei assim. Aí ela falou: você não pode disciplinar ela, não é mais pra você fazer isso, porque não é assim que você fala com ela. E a criança nem tinha ficado chateada, mas como ela percebeu que a avó tava defendendo ela já começou a fazer birra, sabe? Ai, vó, você tá desapontada comigo e não sei o que, começou a querer chorar. Só que ela não tava assim antes, entende? Ela entrou no jogo. Aí eu fiquei, beleza, então, já percebi o que tá acontecendo. Ele queria que eu disciplinasse ela, pra ele não precisar brigar com a mãe dele
e pra ele não precisar ficar de pai malvado, entende? Porque como eu tava passando por um processo de divórcio, ambos os pais queriam ser os favoritos da filha, então eles não queriam chamar atenção. Então ficou pra quem pau per fazer esse papel e será odiada. Aí, 2 semanas depois, mais ou menos, eu fui buscar ela no ponto de ônibus, num dia, e a irmã dela tava lá. E eu fiquei, ué, por que a irmã dela tá lá? Aí eu pedi pra irmã dela, por que você tá aqui? Ela, não, vai ficar aqui em casa hoje. Meus pais conversaram e meu pai vai passar a pegar ela no final do dia. Aí eu falei, então tá bom. Fiquei triste que ninguém me avisou, né? Fiquei bem chateada que era só pro meu chefe ter me mandado uma mensagem e fez eu parar. Eu tava fazendo alguma coisa, estudando alguma coisa em casa. Eu tive que parar o que eu tava fazendo pra ir buscar ela no ponto de ônibus, né? E começar a trabalhar. E eu cheguei lá e não tava mais. Eu cheguei lá e ela não ia vir comigo. Então eu fiquei bem chateada, mas tudo bem, voltei pra casa e fiquei esperando o final do dia. Contei pra a avó ligou pra ele e ele falou que não sabia. Que ele não tinha conversado com a mãe dela e que ele não sabia que ela ia fazer isso, que ele não tava sabendo, por isso que ele não me avisou. Aí eu achei estranho, né? Eu pensei assim, nossa, que mulher estranha, né, a mãe? Eles estavam sempre nesse tipo de picuinha, nesse tipo de briga, entende? Disputando a atenção da filha mais nova, porque a filha mais velha já não ia mais na casa do pai, era só a mais nova mesmo, e eles ficavam nessa disputa de quem que tinha mais a atenção, com quem que a filha mais nova queria ficar. Aí eu percebi, nossa, a mulher então mentiu, falou e não vai. Aí mentiu, falou pra filha ficar na casa dela ao invés de vir pra casa do pai. Complicado, mas ok, né? Pelo menos ele não esqueceu de me avisar e tal, ele também não sabia. Aí ele ligou pra mulher dele e ela também não sabia que a minha kid não iria pra lá, ela não sabia de nada. As duas irmãs tinham concordado com isso, até então era isso que a gente pensava, que as duas irmãs tinham concordado com isso de ficar na casa e não ir pra casa do pai. Aí meu rosto passou na casa da mulher dele pra pegar a minha kid pra vir pra casa. E a Kid nem conversou com ele nem viu a menina mais nova, ela estava brincando com umas amiguinhas. E a mais velha falou que ela não queria ir na casa e que era pra ele ir embora. Aí ele pediu, mas por quê? Por que eu não posso pegar a minha filha e tal? Aí a mais velha falou, porque ela disse que ela não gosta da Fernanda. A Fernanda tá tentando ser a mãe dela. Aí ele ficou bravo, com razão, né, se isso fosse verdade mesmo. E veio pra casa e me explicou a situação. Ele falou, olha... E ele sempre falava assim, todas as semanas tinha alguma coisa que eu tava fazendo errado, que eu tinha que melhorar. E ele falava, primeiro ele falava, você tá muito boa aqui, eu tô gostando muito de ter você, a casa tá muito melhor com você, mas isso, mais aquilo. Então ele sempre me exaltava, falava que tava muito bom comigo, que adorava eu, mas que eu precisava melhorar isso, mais que eu precisava fazer mais aquilo. Mais eu precisava ficar mais tempo com eles, mais eu precisava passar mais tempo na sala, mais eu precisava passar mais tempo com a mãe dele, que eram coisas que não eram minha obrigação, mas ele queria que eu começasse a fazer. Então, ele foi lá e me explicou isso e falou um monte de vezes que eu tava fazendo um bom trabalho, que não era pra pensar que o problema era comigo, só que às vezes alguma coisa eu poderia estar fazendo errado, poderia ter alguma diferença cultural e que ele ia morrer se a filha dele parasse de vir na casa dele visitar ele, se ele tivesse que dar guarda 100% pra mulher, ele ia ficar muito triste, porque ele é uma criança dele, não sei o que, não sei o que. E com razão, né? Eu fiquei arrasada também. Eu fiquei muito mal, muito triste. Fiquei, gente, mas eu não tô fazendo nada. Eu não falei isso, porque depois desse dia do tablet, eu conversei com ele e falei, não vou falar mais nada. Nada, então eu não falava mais se a menina falava que não queria fazer o dever de casa, tudo bem, falo com seu pai depois. Se a menina falava que não queria comer, tudo bem, fala com sua avó. Tipo, eu não falava mais nada, eu deixava que eles tomassem todas as decisões. E daí eu fiquei o que tá acontecendo, né? Porque isso não é verdade, eu não tô tentando ser a mãe dela. Aí, no outro dia, ela veio pra casa e estava tudo tranquilo, ela não tava agindo como uma criança que não gostava da babá. Ela tava brincando comigo, ela tava normal. E daí eu perguntei pra ela, sabe, como uma amiga, conversando, eu perguntei, por que você não veio aqui ontem? Que você não quis vir aqui ontem? Ela, não é que eu não quis, meus pais trocaram o dia. Aí eu falei, como assim? Dela, a minha mãe me falou que o meu pai e ela trocaram os dias. Então, por isso que eu não vim. Eu falei, então não foi que você não quis vir? Porque sua mãe disse que você não queria vir dela. Não, isso não é verdade. Eu super viria, eu tava pronta pra vir. Eu tava pronta pra depois da escola ir pra casa do meu pai. Então, eu não sei o que aconteceu. Aí ela me falou, mas às vezes a minha mãe mente, porque ela quer a minha guarda, pra meu pai não ficar comigo. E daí eu fiquei assim, tipo, aí que eu me toquei que eu estava no meio de uma guerra familiar,
entende? Então, aí eu percebi que o buraco era mais embaixo e que eles estavam colocando uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, que era eu, no meio disso, e que eu ia acabar pagando pato, entende? Eu pensei assim, já pensou se por um acaso essa mulher inventa alguma coisa e ele perde a guarda da menina, a guarda da menina fica 100% com ela, e ainda a culpa vai ser sobre mim. Eu perdi a guarda da minha filha por conta da minha au pair, por culpa da minha au pair. Eu falei, não quero participar disso. E ele foi lá e ele falou comigo, ele falou que era um motivo imaturo pra eu pedir rematch, que não era pra pedir rematch, porque eu seria imatura se eu fizesse isso, e que a gente ia ficar bem, que tudo ia melhorar, que eu ia pegar o jeito, não sei o quê. Mas assim, já tava fazendo 3 meses que eu tava lá e nada tava melhorando. O meu intercâmbio já tava indo, meu ano que era pra ser da minha vida tava passando. Ele falou que eu ia começar a viajar só em outubro, que eu poderia começar a viajar, e aí eu falei, eu não quero o rematch. Aí a gente tentou, a minha LCC Amanda maravilhosa, ela conversou, a gente tentou fazer dar certo, fazer funcionar, fizemos algumas mudanças, mas eu não estava me sentindo em casa, não era o meu lugar lá, não estava me sentindo confortável, não estava me sentindo bem-vinda. Então eu resolvi. Tanto que começou depois disso acontecer da avó falar assim, eu tô indo pra fisioterapia agora. Não fala com a Roshni, tá? Fica só around pra cuidar se alguma coisa acontece e tal, mas não conversa com ela. Aí eu falei, nossa, cara, eu sou a babá da menina e eu não posso conversar com ela. Não faz sentido nenhum. Então... E ainda fazia piadinha depois, sabe? Ai, vamos fingir ser uma família feliz. Ai, nós somos uma família feliz, não sei o quê. E eu, tipo... Então, aí esse foi o motivo, né, a gota d'água de eu ter pedido rematch, porque eu percebi que eu estava no meio de um divórcio muito complicado, de uma guerra familiar, então eu resolvi pedir. O problema não era com a Kid, ela era muito querida, um amorzinho, não tive nem problema com ela, adoro ela até hoje, o problema foi só esse mesmo, eles não são uma família ruim, eles só não estão entendendo o que é o programa de au pair, entende? Eles estão com uma expectativa muito alta para uma coisa que não é bem aquilo. Mas é isso, eles não são de forma alguma uma família ruim, uma família perigo, não, só porque não deu certo pra mim. Não, as condições que eles estavam impondo não estava dando certo pra mim. Então, aí eu pedi o rematch por conta disso. E eu consegui o rematch por conta disso também. Porque eu não me adaptei com aquilo e ele estava sendo diferente do que a gente tinha sido acordado. Por isso que é muito importante você ter os e-mails. Então, se você está conversando com a família, tenha tudo que vocês conversaram documentado por e-mail. Porque daí foi só eu tirar o print do e-mail e mandar pra minha LCC e ela ver que não era o que a gente tinha combinado. Aí, então, eu entrei em rematch, tinha 2 semanas pra achar uma nova família. E no primeiro dia do rematch, eu conversei com essa família que eu tô agora. E eu amei eles, tudo, amei, perfeitos, tudo parecia ser o que eu queria, entende, neles. Só que a localização pra mim era um problema, porque eu tava querendo viajar, né? Eu queria viajar, eu queria conhecer, eu sou muito sociável, eu preciso de um lugar. E era uma cidadezinha muito pequenininha, Skaneateles, em upstate New York. Tem uns 7 mil habitantes, bem pequenininha. E daí eu pensei, mas cara, será que eu vou? Porque é muito pequenininha, é tudo perfeito, mas a localização é complicada. Era uma cidade do lago, eu vi que era uma cidade muito bonita e que ficava relativamente perto de uma cidade grande, que tem a Syracuse aqui, né? Fica a 40 minutos de Syracuse e 2 horas de Buffalo. E Buffalo é uma cidade grande também, né? Uma das maiores cidades aqui do estado de Nova York. Então, e fica perto do Canadá e tal. Mas eu falei pra eles, olha, eu gostei muito de vocês, mas a localização não me agrada muito. Então, eu vou continuar procurando e vocês podem continuar procurando também e vamos ver até o fim de semana o que a gente vê. Aí chegou o fim de semana, eu não tinha achado uma outra família lá perto, que eu queria continuar na área de New Jersey, ali, né, perto de New York City. Não tinha achado outra família pra lá. Aí eu conversei, será que não tem como vocês me darem mais um tempinho e tal, porque eu tô ajudando um pouco aqui ainda, eu não queria falar, tô tentando achar uma família melhor que vocês, mas então eu dei meio que uma desculpa, sabe? Aí ela me falou, olha, a gente pode dar sim, só que veja aí, porque a gente tá conversando com outras meninas, mas a gente gostou muito de você, mas a gente não vai ficar te esperando pra sempre, né? E totalmente compreensível. Aí eu falei, ok.
Isso foi de manhã. À noite ela mandou: eu sei que eu te daria mais tempo, mas uma menina falou que estava pronta para fechar um match conosco. Então, mas a gente gostou muito de você, a gente queria ver a tua resposta antes. Aí eu pensei: meu Deus, posso te responder de manhã? Ela falou: pode me responder de manhã. Aí eu rezei, meditei, pensei, falei. Aí ela me mandou uma mensagem assim: by the way, a gente paga mais por semana para compensar a localização. Aí eu falei: ah, não, é aqui mesmo que eu vou. Aí fui e não me arrependo nem um segundo, gente, não me arrependo nem um segundo. Vim pra cá no domingo de Páscoa. A minha outra família nem me buscou no aeroporto quando eu cheguei. Eu tive que pegar um táxi, penso, tinha acabado de chegar num país desconhecido, meu inglês estava muito enferrujado, muito ruim. Tive que chegar sozinha, pedir um táxi sozinha e ir pra casa sozinha, 1 hora de táxi. Aqui eles dirigiram 4 horas e meia pra me buscar. Eles foram daqui de Skaneateles pra Plainsboro, em Nova Jersey, onde eu morava. Foi 4 horas e meia dirigindo pra eles me buscarem de carro e mais 4 horas e meia pra voltar. Então eles saíram de casa tipo 9 da manhã, chegaram de volta 6 da tarde, de um domingo de Páscoa. Então, aí já significou muito pra mim, sabe? Eu já vi que era uma boa família. E aqui não tem nada pra reclamar até agora, são perfeitos. Eu tenho o carro que eu posso usar sempre, os fins de semana eu sumo e eles nem perguntam nada, eles entendem que eu sou uma adulta que está aqui para ajudar a cuidar da filha deles mas que tem a sua vida privada também, a sua vida particular, e que tem que viver e que não tem que ficar dando satisfação o tempo inteiro, entende? Que eu sou uma adulta. Então, isso é muito bom pra mim, é muito importante. E por enquanto eu não tenho nada pra reclamar, são perfeitos pra mim. Sou apaixonada pela menina. A minha kid que eu cuido agora é um amor, um anjo. Adoro ela, super ativa. Então, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. O rematch realmente é complicado, não é fácil, mas é vida, sério, é a luz do fim do túnel. Eu tava muito triste, tinha pessoas que estavam percebendo nos meus stories, né, que eu não tava feliz, que eu tava mostrando menos, e me perguntavam o que tava acontecendo, e eu não queria falar, porque se eu tô com a minha energia baixa, eu não quero deixar a energia de vocês baixa também, entende? Mas agora eu tô bem, tô feliz. Então, é só isso que eu posso falar. Se você não tá feliz na família que você veio, tenta conversar, faz o teu máximo pra fazer dar certo, dê o seu máximo em tudo que você faz, mas se você vê que não está sendo suficiente e que você pode ser feliz, você tem a opção de mudar e tentar ser feliz, entende? Você não precisa ficar ali presa tendo uma experiência ruim de intercâmbio. Pede um rematch. Então, o rematch pra mim foi a salvação, foi muito bom. E eu tô muito mais feliz aqui, muito mais feliz aqui. É a minha família perfeita, tudo que eu pedi. Eles não são perfeitos, obviamente, não existe a família perfeita, mas eles são perfeitos pra mim. E eu amei a localização aqui também, amei essa cidade, é muito parecida com a cidade que eu morava no Brasil, lá no interior do Paraná. E é perto de uma cidade grande, amei todas as pessoas que eu conheci aqui até agora. Então, ai, tô até emocionada. Então, eu tô muito feliz. E é isso, gente. Essa foi a história do meu rematch, foi isso que aconteceu. Por isso que eu resolvi mudar de família. Não vim com a ideia de mudar de família. Eu não usei essa família que eu estava para entrar no país, para eles serem médicos e me proporcionarem um visto de emergência. Porque essa família que eu tô agora, eles também são médicos, então não faz sentido. E então eu vim querendo ficar naquela família, eu achei que seria uma boa família, mas infelizmente não foi, não combinamos as nossas expectativas. Então é isso. Então, se eu posso dar um conselho pra vocês, não venham Alice, tenham foco no que vocês querem, venham com tudo certinho para ter certeza o que vai ser aquilo. Não venham com eu acho que vai ser assim. Se a família fala que quer que você seja flexível, é complicado, né? Eles querem, na verdade, que você trabalhe mais do que você precisa, eles vão mudar o seu schedule. Então, sejam firmes nos objetivos de vocês, nos pré-requisitos de vocês, e não peguem família fora dos pré-requisitos de vocês. E se não tá bem, pede rematch, sem dor no coração, sem remorso, sem nada. Pede rematch, porque você merece ser feliz, você merece ter uma experiência boa no intercâmbio. E pra mim foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo longo. Se você tem alguém que
quer saber sobre intercâmbio de au pair, ou se tá numa família que não é muito boa e tá pensando em pedir rematch, manda pra essa pessoa, se inscreve no canal, deixa o seu joinha pra mim, me segue lá no Instagram que eu mostro todos os dias um pouco da minha rotina de au pair, um pouco da vida aqui nos Estados Unidos. Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido, por estarem comigo, me apoiando, pedindo o que tá acontecendo, se importando com o meu bem-estar. Vocês são tudo. Muito obrigada, gente.